Quando a gente fala em inteligência artificial, a primeira imagem que vem na cabeça é de robôs, de filme, né? Mas a verdade é que a IA já está em todo lugar no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe. A ideia aqui é justamente essa, desmistificar essa tecnologia. Vamos ver como os conceitos básicos são bem mais próximos da nossa realidade do que parece. Bora lá? Vamos começar com uma coisa super comum. A caixa de spam do e-mail. Todo mundo tem uma. Mas já parou para pensar como é que o sistema de e-mail sabe que aquela mensagem é lixo e já joga ela direto para lá? Pois é, essa pergunta bem simples leva a gente direto para o coração de uma das ideias mais revolucionárias da computação. A resposta está na diferença entre a programação de antigamente e o que a gente chama hoje de aprendizado de máquina ou machine learning. No jeito antigo, um programador tinha que sentar e criar uma lista gigante de regras. Tipo, se o e-mail tiver a palavra oferta, é spam. Se tiver grátis, é spam. Imagina o trabalho para manter isso atualizado. Impossível. O aprendizado de máquina simplesmente vira essa lógica de ponta cabeça. E é aqui que a gente entra em uma forma completamente nova de pensar e resolver as coisas. A ideia é genial de tão simples. Em vez de dar ao computador um manual de instruções detalhado, a gente basicamente o coloca para estudar. A gente dá para ele milhares, milhões de exemplos, que são os dados, e deixa ele se virar para aprender os padrões dali. É uma mudança de mentalidade fundamental. A gente para de programar e começa a ensinar a máquina. Tá, mas como exatamente uma máquina aprende? Bom, assim como nós humanos, existem jeitos diferentes. Vamos dar uma olhada nas duas principais maneiras, usando umas analogias bem fáceis. Pensa no primeiro método, o aprendizado supervisionado. É como se a gente estivesse estudando para uma prova usando aqueles cartõezinhos, os flashcards. É exatamente isso. Com os flashcards, você tem a pergunta de um lado e a resposta certa do outro. No aprendizado supervisionado, a gente dá para a máquina um monte de dados que já vem com a resposta, ou seja, estão rotulados. A gente mostra milhares de e-mails e fala, esse aqui é spam, esse aqui não é. O modelo estuda tudo isso e, com o tempo, aprende a identificar um e-mail de spam sozinho, mesmo que ele nunca tenha visto aquele e-mail específico antes. Agora, e quando a gente não tem as respostas? Imagina que alguém te dá uma caixa gigante, cheia de peças de Lego de todas as cores e formatos, tudo misturado. E a única instrução é, organiza isso aí. Isso é o aprendizado não supervisionado. Aqui não tem resposta certa. A máquina recebe um monte de dados e precisa encontrar os padrões por conta própria. É como se ela olhasse para aquela caixa de Lego e começasse a separar as peças por cor, ou por tamanho, ou por formato. Ela descobre os grupos sozinha. E o mais legal é que, muitas vezes, ela encontra padrões que nem nós, humanos, tínhamos notado. Ok, então as máquinas aprendem com dados. Mas como elas conseguem entender algo tão nosso, tão complexo, como a nossa linguagem, as nossas palavras? Um computador não lê uma frase do jeito que a gente lê. Ele precisa primeiro quebrar o texto em pedacinhos. Pensa nesses pedaços como se fossem as sílabas das máquinas. Esses pedacinhos são chamados de tokens. Pode ser uma palavra, um pedaço de uma palavra ou até um sinal de pontuação. Olha só esse exemplo aqui. A frase "mal posso esperar para criar aplicações de IA" não é vista como uma coisa só. O modelo a quebra, neste caso, em 9 tokens diferentes. Esse é o primeiro passo para transformar a linguagem humana em algo que uma máquina consegue calcular. Certo, depois de quebrar em pedacinhos, o que acontece? Cada um desses tokens precisa ser traduzido para a única língua que o computador realmente entende, números. Cada token vira uma longa sequência de números. E essa representação numérica, que é super importante porque captura o significado daquele pedacinho de texto, é o que chamamos de embedding. A melhor analogia para entender isso é pensar num mapa gigante, um mapa de significados. Nesse mapa, palavras com sentidos parecidos, como excelente e incrível, ficam bem pertinho uma da outra. Já uma palavra totalmente diferente, tipo basquete, vai estar lá do outro lado do mapa. É assim que a máquina começa a entender as relações e o contexto entre as palavras. É genial. Beleza? Agora que a gente sacou como a máquina consegue ler e entender o que a gente escreve, podemos ver como essa habilidade fez os modelos de IA darem um salto gigantesco. A evolução foi brutal. Antigamente, os modelos de IA eram super especialistas. A gente tinha um modelo que era o mestre em detectar spam, e só. Se a gente quisesse traduzir um texto, precisava de outro modelo, treinado só para isso. Cada um fazia uma única coisa muito bem e nada mais. Aí veio a grande virada com os modelos de fundação.
Imagina um modelo treinado com uma quantidade absurda de textos e dados de quase toda a internet. O resultado é um único modelo que se torna um generalista. Ele consegue escrever, traduzir, resumir, criar código de programação e o mais fascinante é que, por ter aprendido tanto, ele desenvolve habilidades novas que ninguém programou diretamente. E a coisa não para por aí. Os modelos mais avançados hoje são multimodais. O que isso quer dizer? Que eles conseguem processar diferentes tipos de informação ao mesmo tempo. Ele pode, por exemplo, olhar uma foto, ler o texto que está nela e entender a relação entre as duas coisas. Isso torna a capacidade de compreensão deles algo muito, mas muito mais poderoso. Certo, entendemos a evolução, mas na prática, o que tudo isso significa para a gente? Para onde isso tudo está nos levando? Acho que essa frase resume perfeitamente o momento que a gente está vivendo. Antes, criar algo com IA era coisa de megacorporações com times enormes e muito dinheiro. Isso mudou. A tecnologia está se tornando acessível. As ferramentas estão aí. Hoje, qualquer pessoa com uma boa ideia e curiosidade pode começar a construir suas próprias aplicações de IA. Isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa para o futuro, né? Se essa tecnologia está se democratizando, se a capacidade de criar não está mais nas mãos de poucos, a gente para e pensa, com essas ferramentas incríveis se espalhando, qual vai ser o próximo grande problema que a gente, como sociedade, vai resolver com elas? A questão fica no ar.